Livramento, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Gostaria de orar agora para iniciar esse culto, amém? Senhor Deus, graças te damos por mais esta manhã de domingo. Aleluias. Como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem sido perfeito, como o Senhor tem sido galardoador, Pai, daqueles que o buscam. Oh Deus, nós temos visto aí fora, Pai, as notícias ruins, Pai, cada vez crescendo mais, mas eu sei que o Senhor vem nos guardar, que o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus, de toda a peste, de toda a pandemia. Oh Senhor Deus, e o Senhor está nos dando um tempo de busca. Aleluia. Pai, nessa manhã pedimos perdão pelos pecados, abrimos o nosso coração para que o Senhor fale, Pai, nas nossas vidas e para que nós, Pai, sejamos úteis na Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus, queremos fazer mais e mais, queremos, Pai, realmente, Pai, que a Tua luz resplandeça, Pai, por meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês, essa semana, né, saiu mais uma notícia aí difícil na TV, né, que agora não bastasse a pandemia, agora tá chegando pro Brasil os gafanhotos, né? e isso me levou a lembrar uma passagem muito interessante na Bíblia. Você sabe que os gafanhotos, né, vocês têm conhecimento, foi uma das 10 maravilhas que Deus fez no Egito, né? Uma das 10 pragas também, como diriam, né? Para Deus era chamado de maravilhas. E os gafanhotos eram muito temidos pelas pessoas daquela época, né? Dos tempos antigos. Por quê? Porque o povo dependia muito da terra, né? Da agricultura. Então eles não temiam tanto. É claro que eles temiam o leão, né? Eles temiam, né, algum animal selvagem. Claro que eles temiam. Mas olha, o que eles mais temiam mesmo eram os gafanhotos, acreditam? E eu vou provar para vocês. Aqui no livro de segundo livro das crônicas dos reis de Israel, fala assim, ó, segundo Crônicas 7:13. Ele fala assim, ó, se eu fechar o céu para que não chova, e se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, olha só. Então Deus estava ordenando ali o templo dele, né? O templo que Salomão construiu, e Deus estava aceitando aquela oferta. E ele falou assim, olha, a partir de agora, se eu fechar os céus, que era uma coisa que todo mundo temia, né? Porque se não chover, o que acontece, né? E aí a segunda coisa, se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, né? Você vê que lá no Egito, o coração de Faraó se endureceu tanto que tinha vindo chuva de pedra, tinha vindo úlceras, sabe, tinha arrasado a terra. Mas aí vieram os gafanhotos. E diz que quando Moisés chegou lá para falar com o Faraó, falou assim, olha, vou mandar gafanhoto, hein, irmão. Diz que os servos de Faraó falaram, meu, gafanhoto, gente, você não tá entendendo que tá vindo gafanhotos para nós, né? Ele falou assim, olha, você não tá vendo que a terra tá arrasada, vai vir gafanhoto agora, né? Porque diz que eles passam raspando tudo, não sobra nada, né? Eu vi as imagens aí que tava dos gafanhotos que estavam vindo pro Brasil, né? Que estavam lá na Argentina. Você via as árvores cobertas. Você não via nem a árvore, você não enxergava a árvore. Você enxergava o gafanhoto, né? Então é uma peste, sabe? E aqui Deus fala assim, olha, mas eu digo uma coisa, no 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. O que eu quero dizer a vocês agora, gente, é que não é para nós olharmos para as tempestades que estão vindo, para as nuvens de gafanhotos,
ou para a pandemia que está aí, né? A quarentena que já virou noventena. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos num tempo muito especial de orar, de buscar a face de Deus e principalmente nos convertermos e mudarmos o nosso caminho. Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você mude? Você já perguntou para Deus o que é realmente que tem que fazer para que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer, do jeito que Ele vai fazer com todo prazer? Derramar a chuva de bênçãos sobre você, ordenar que o devorador não alcance a sua casa. É tempo de orarmos cada vez mais, buscarmos com jejuns e mudarmos nosso caminho. Pergunte a Deus o que Ele quer que você mude e busque essa mudança. É o tempo de você, dentro da sua casa, olhar para dentro de você e da sua família e construir o que está aberto, tapar as brechas e ver realmente o que Deus quer para te mostrar para o futuro. Porque quando tudo voltar, quando os cultos voltarem, muitas coisas vão mudar. Já tem mudado. E Ele quer te promover. Em nome de Jesus. Santo Deus, Pai querido, Deus de misericórdia. Pai, eu sei que, Pai, o que tem acontecido nesse tempo são avisos de Deus. Há pessoas aí fora que dizem, basta só agora acontecer qualquer coisa que já falam que é o fim do mundo, os crentes já começam a ficar doidos. Senhor Deus, eu creio, Pai, que o Senhor fala. Eu creio que o Senhor dá oportunidades. E Deus, eu quero consertar os meus caminhos, eu quero estabelecer uma vida de oração, Senhor. Oh Deus, não oração de culto, mas oração de vida, Senhor. De todo dia ir lá, preparar aquele momento e ficar sós com Deus. E eu sei que se eu me humilhar, e se eu buscar, se eu me converter, o Senhor vai repreender o devorador, o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Oh Pai, entregamos este momento a Ti, Pai. Aleluias, visita e mora dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração.
suas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom dia. Esse é o último domingo desse mês de junho, esse mês da oportunidade. Como passou depressa, na verdade? Já estamos aí no meio do ano. Nosso próximo culto já será no mês de julho, né? E de julho para dezembro a gente pisca e já chegou, né? Meu Deus, como tudo tá passando muito depressa, né? Então, realmente, não podemos deixar passar as oportunidades. Às vezes elas não voltam, né? Então, falando de oportunidades, né? Ainda nesse mês da oportunidade, é claro que oportunidades nós temos o tempo todo, mas como esse é o tema do mês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de oportunidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu posso dizer que não, eu não vou dizer que não é conhecida, mas talvez ela não seja muito citada, muito comentada. Mas eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, ou pelo menos tem na memória essa situação, essa que eu vou
compartilhar agora por conta da novela, né, dos 10 Mandamentos, que emendou na Terra Prometida. Agora não me lembro exatamente em qual das duas foi retratado esse fato, mas eu sei que foi porque eu lembro que eu assisti. Mas antes disso, eu quero orar, amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, papai, nós queremos, Senhor, nos colocar diante da tua presença nesta manhã, em nome de Jesus, pedindo ao teu Espírito Santo que venha falar conosco, que venha nos trazer a direção através dessa palavra. Ah, doce Espírito Santo, nós levamos cativo a Ti o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. A terra do nosso coração é lugar por onde somente o Senhor pode passear. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tome o seu lugar no nosso coração, prepare a terra para receber a semente da Tua boa palavra e que nós venhamos, Senhor, a colocá-la em prática em nome de Jesus, fazer uso, Senhor, correto dessa estratégia, Pai, que o Teu Espírito quer compartilhar conosco nessa manhã. E Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor, através da minha vida, que eu diminua, para que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu quero convidar você a abrir, a minha Bíblia já está até aberta. Números 27. Números 27, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos falar a respeito das filhas de Zelofeade. Amém? Então diz assim: na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade, descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés e com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias só porque ele não teve nenhum filho homem. Dê-nos uma propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos de seu pai. E também o pai dele, se não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a esta lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Amém? Até aí. E interessante, né? Como que é isso? Eu gosto, não sou feminista, né? Nada disso, mas eu aprecio, e na Bíblia você pode observar muito isso, né? Eu aprecio como Deus usou Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, como usou as mulheres, como as mulheres foram usadas, né? Mas por quê? Porque são mulheres? Não, é porque Deus gosta de trabalhar com o improvável. Desculpa. Deus gosta de trabalhar com o improvável, com aquilo que foge do padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque na cultura oriental, graças a Deus estamos no Ocidente, mas lá a mulher, no Oriente, né, a mulher era uma coisa, um objeto. A mulher era praticamente trocada, vendida por uma propriedade, por uma posse, né? Então, tanto que existem lugares no mundo até hoje, tipo Kuwait, esses lugares assim, né?
do Oriente mesmo, que se você, eu estava ouvindo até uma missionária fazendo esse comentário. Ela disse que ela teve a oportunidade de morar, ela morou no Kuwait, morou num outro lugar, acho que foi no Iraque. E diz que lá, quando perguntam quantos filhos você tem, se você tiver, por exemplo, 3 filhos, eu tenho 2 meninas e tenho 1 menino. Ao responder a pergunta, você deve responder: eu tenho 1 filho, porque as mulheres não são contadas. É como se não existissem. Ah, mas eu só tenho filhas, então você não tem filho nenhum. É essa a resposta que é dada lá e é comum, é o natural. Isso hoje, nós estamos no século 21. Agora, você imagina isso daqui antes de Cristo, ou nos tempos de Jesus. O negócio era mais forte, era mais rígido, né? Então, eu aprecio o modo como Deus gosta de demonstrar e deixar evidente isso na palavra, que ele trabalha com coisas improváveis. Sabe aquilo que ninguém dá valor? É esse aí que Deus pega. Sabe quando você acha que tá tudo perdido? É aí que Deus entra e faz novas todas as coisas. E Deus deixa isso muito claro quando ele usa mulheres, né? Deus, Jesus, ao longo da Bíblia. Quando as mulheres são usadas, né? E não é muito comum, né? De Gênesis a Apocalipse, você vê mulheres. Tem muitos homens, mas é coisa da cultura, né? Mas quando uma mulher é mencionada, é porque teve um mistério ali, teve alguma coisa, né? São os mecanismos, as ferramentas que Deus usa para deixar claro que ele trabalha com o improvável. E tantos homens também que, de repente, são a própria demonstração disso. O próprio rei Davi, o grande rei Davi, né? Um improvável, uma total impossibilidade. Um menino que estava lá no pasto, nem o pai lembrou dele quando Samuel foi lá à procura dos filhos de Jessé. Nem Jessé lembrou de Davi. Davi estava lá no pasto, passou todos os filhos. Acho que desfile de moda é um negócio inventar agora. Imagina, vai ler lá quando Samuel foi lá na casa de Jessé, os filhos um a um vão passando, desfilando na frente do profeta Samuel, um mais bem apanhado que o outro, e Samuel olha e fala: agora é esse é bonitão, esse vai ser o rei. E Deus fala: não é, você olha a aparência, mas eu conheço o coração. E passa um, passa outro, passa outro, passa outro, e acabou os filhos. E cadê? Escuta, Jessé, não tem mais ninguém não? Não tem mais nenhum filho escondido? Porque lembrei que tem um lá, né? E era o menino Davi. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse, né? Deus trabalha com as impossibilidades, com os improváveis, né? Nem é esse o negócio, mas o Espírito Santo sabe. Talvez você esteja aí se achando o improvável. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, você não é fruto do acaso. Deus sonhou com você. Segundo lugar, a Bíblia fala que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus tinha um plano. Então Deus tem um plano com você. Ainda que você se ache um improvável, ainda que você tenha limitações, é assim mesmo que Deus gosta. São esses mesmos que Deus pega para trabalhar, para transformar e para, através da vida deles, realizar grandes coisas. Então, se você está se sentindo aí meio limitado, se achando improvável, parabéns. É você que Deus quer usar. Amém? Mas, falando aqui das filhas de Zelofeade, então já começa por aí. A primeira limitação, mulheres. A lei, né? Lá em Levítico está descrito isso, que quando o pai morresse, não deixando ele descendente homem, descendente varão, né?
a propriedade dele se perderia, porque ele não deixou descendente, então a mulher não tinha o direito de herdar essa propriedade. Muito bem, se você pegar aqui o capítulo 26 do livro de Números, você vai ver que Moisés fez um censo. E ele fez um censo para contar quantos homens havia, né, em idade de guerra, os homens, veja bem, porque era o comum da época. Para ver quantos homens havia, né, em cada tribo, fez aquele levantamento. Para quê? Porque quando eles chegassem na Terra Prometida, a herança seria dividida de acordo com o número de habitantes, não, o número da família, né? Então, obviamente, a maior família receberia uma porção maior e assim, né, gradativamente. A terra seria repartida de acordo com a necessidade mesmo de cada uma das 12 tribos. Então começaram a contar e tal, e chegou lá para fazer a contagem na tribo de Manassés. Então, Manassés, um dos filhos de José, né? José não tem tribo de José. Como Levi não tem herança, José recebeu porção dobrada. Então, os dois filhos de José. Então, tinha a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E as filhas de Zelofeade pertenciam à tribo de Manassés. Então, aí começaram a fazer a contagem e tal, e aí chegou Zelofeade. Zelofeade já havia falecido e ele não tinha deixado descendentes homens. Então, e aí? Como seria? Porque aqui não fala se a mãe delas estava viva, mas fala que Zelofeade já havia falecido. Mas e aí? E aí que elas, diante daquela situação, como que a gente vai fazer? E agora? O nome do nosso pai vai ser varrido da história porque ele não teve um descendente homem? E diz que elas chegaram num consenso e foram diretamente procurar Moisés, né? E procuraram Moisés, procuraram o sacerdote, o sumo sacerdote Eleazar, porque Arão já tinha falecido, né? E Moisés também Deus já estava quase chamando, mas elas procuraram eles dois diante da tenda da congregação, que era realmente o lugar adequado para que isso acontecesse. Então tava lá os líderes e tudo mais, e elas chegaram com essa questão. Interpelaram Moisés. Moisés, é justo que o nome do nosso pai seja esquecido, seja varrido da história, porque ele não teve um filho homem? E aí Moisés ficou sem saber o que responder. Imagina a cara de Moisés. Tipo, cri, 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 né? E agora? O que eu falo para essas mulheres? Aí Moisés, sem saber o que dizer, ele falou, não, eu vou perguntar para Deus. Eu vou diante do Senhor e vou perguntar. E quando Moisés volta com a resposta, quando Moisés chega diante de Deus com essa questão, Deus manda Moisés de volta com a resposta. E Deus fala, Moisés, o que elas falam é justo. Elas têm direito. E pode avisar o povo que estou mudando a lei por conta da petição das filhas de Zelofeade. E diante dessa história maravilhosa, eu tiro aqui algumas lições. Vamos lá. Primeiro, aliás, antes de falar das lições, eu quero falar de características. Ou eu vou falar depois? Não, eu vou falar depois das características. Vamos falar das lições primeiro. Primeira lição. Levante e enfrente o seu problema, ao invés de ficar reclamando. Poxa vida, elas estavam diante de um problemão. Elas não teriam herança, talvez não tivessem, iam ter que morar de favor na casa de alguém, né? Elas tinham tios, mas elas teriam que ir e pedir guarida para um dos tios. Por quê? Porque o pai não teve filho homem. E diante disso, sabe o que elas podiam fazer? Uma reunião, né? E sair falando mal. Podiam ter provocado uma rebelião por conta disso. Podiam, mas elas não fizeram.
Elas levantaram, elas enfrentaram o problema, ao invés de ficar reclamando. E outra, elas levaram a questão para a pessoa correta. Essa é a melhor, o ponto-chave aí. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, porque ao invés disso, a gente acaba se contaminando e contaminando quem está ao nosso redor, com um discurso decadente, com um discurso de fracasso, com um discurso de derrota, com um discurso de miséria. Não. Para quem eu tô falando? A pessoa com quem eu tô compartilhando pode resolver meu problema? Não pode. Então não adianta falar. Com ele não, eu tenho que falar com quem resolve. Eu tenho que falar com quem manda. Eu tenho que falar com quem tem o poder e com quem tem a autoridade de me ajudar. Então elas foram diretamente aonde elas sabiam que elas encontrariam essa resposta. Ou que elas poderiam encontrar. Elas foram falar com o homem de Deus. Elas foram falar com o líder. Elas foram falar com Moisés. Elas foram falar com o sumo sacerdote. Então, não adianta a gente pedir no lugar errado, do jeito errado e para a pessoa errada, né? Então, quando elas chegaram, elas foram no lugar certo, elas foram do jeito certo, porque eu tenho certeza que essas mulheres não chegaram lá fazendo barraco, elas não chegaram lá descendo do salto querendo rodar a baiana, não foi dessa maneira. Certamente essas mulheres chegaram com toda a educação, com toda a reverência, com todo o respeito e entregaram aquela questão que estava no coração delas para a pessoa correta, para o líder, para aqueles que poderiam ajudá-las na solução daquele problema, né? Então, fica pra gente a lição. Eu tenho sim que levantar, que enfrentar o problema, mas eu tenho que procurar quem pode me ajudar. Eu tenho que procurar a solução no lugar certo. E nós, como seres humanos, naturalmente, a gente tem essa debilidade. Às vezes até a gente vai procurar, mas antes de procurar, senta, reclama, compartilha, murmura, chora, lamenta, né? E depois, quando vê que nada disso fez efeito, porque não vai fazer mesmo, não vai resolver o problema, você pode chorar, e quando você parar de chorar, o problema vai continuar lá, né? Então, isso não é a solução. O choro pode até te aliviar, beleza, mas na hora que você olhar para o lado, quem tá lá? O problema, né? Então, não adianta, a gente tem que aprender a levar diante de quem pode resolver. E só quem pode resolver todas as nossas causas, todas as nossas questões, é Deus, é o Senhor, né? Então, toda pessoa que busca o Senhor nunca volta de mãos vazias. Então, nós precisamos aprender a buscar a pessoa certa, no lugar certo, do jeito certo. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui com essas mulheres. O tamanho do nosso ânimo determina o tamanho do nosso projeto. Tanto que Jesus, né, no Novo Testamento, tem de bom ânimo, Jesus mesmo. Eu venci o mundo. E outras citações também fazem referência a essa questão. Mas você sabe que eu, curiosa, fui procurar, né? O que significa ânimo? Em hebraico, ânimo é mente. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Jesus está falando, tem de bom ânimo, ele diz assim: tenha uma boa mente, pense coisas que venham do alto. Metanoia, Romanos 12:2. Transforme a sua mente. Renove-se através da transformação da mente, né? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Tenham uma nova mente. Entendam, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também podem, né? Então, quando aqui, né, o tamanho do nosso ânimo determina o tamanho do nosso projeto, aquelas mulheres,
elas tiveram ali, naquele tempo, algo que talvez fosse improvável, né? Talvez não, totalmente improvável. Porque elas eram mulheres, a lei era aquela. Mas elas, tendo um bom ânimo, tendo uma boa mente, elas não se conformaram com aquela situação, né? E elas foram atrás da resposta, né? Uma coisa muito importante que a gente não pode, que nos afeta, né? São duas, a gente pode dizer aqui que são duas teorias diferentes. O cristão, ele acha, não, o cristão não, alguns lá em Nárnia, né, que acompanham aqui uma dessas correntes aí teóricas, né, mas tem gente que acredita lá em Nárnia que o cristão, ele pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uhul! Eis que nenhum mal me sucederá. Eis que praga alguma me alcançará. Eis que eu estou guardado debaixo a sombra do Onipotente, debaixo da potente e poderosa mão do Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus, aleluia. Tudo isso é verdade, mas nada disso nos isenta de passarmos por tribulação. Tem muita gente que esquece que Jesus disse, no mundo tereis aflições, viu? Foi Jesus que disse. Então, e ele emenda, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o negócio tá aqui, ó, tá na mente. Não adianta a gente ficar achando e tomar como verdade, nada vai me atingir e tal, porque a primeira luta você vai se decepcionar com quem? Com Jesus. Jesus, olha que coisa. Poxa vida, Deus permitiu eu passar por essa luta? Claro que ele permitiu. Ele disse que isso ia acontecer. Ele nunca falou que isso não aconteceria. Então nós temos que tomar cuidado, né? A prova, a tribulação vai vir, com certeza. Ela virá, né? Mas tem gente também, aí entra na outra teoria, que é a teoria do fatalismo. Quase o Lip Hard, né? Ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Que isso? Não, porque é assim mesmo, porque eu... só de eu estar viva aqui já é bônus, né? Eu nasci assim mesmo, para ter uma vida miserável mesmo. Nasci para sofrer mesmo, né? Mas lá na eternidade, Deus vai recompensar tudo isso aqui que eu tô passando. Que isso? Que é isso? O futuro, quem escreve é você. O passado passou. Você não consegue acrescentar nele ou remover dele nenhuma vírgula. O presente tem esse nome que é isso mesmo, é presente. É um presente que Deus te dá todos os dias, mas o futuro é você que decide como que ele será. A sua semeadura vai definir, a sua semeadura hoje vai definir a tua colheita amanhã. Então, o futuro está nas suas mãos. Ele será como você, como eu e você decidimos que ele seja, né? Eu quero uma vida de bênçãos, ok? Então eu preciso fazer uma semeadura de bênçãos, porque se eu não plantar, eu não vou colher. Não adianta eu querer colher chuchu se plantei tomate, não vai adiantar, né? Então aquilo que eu quero colher, eu preciso plantar. Então, o futuro é algo que depende das minhas atitudes, das minhas escolhas, do meu modo de proceder. Não tem nada a ver, e absolutamente nada mesmo, com... usam muito essa palavra, né? Predestinação. Esse é meu destino. Não. Essa teoria abre um buraco e enterra ela lá dentro, porque não tem nada a ver com a gente. Deixa o povo de Nárnia achar isso, mas nós não vamos aceitar essa declaração sobre nossa vida e nem também achar que somos os super crentes. Não é nada disso. O negócio tá aqui, ó.
ter um bom ânimo, ter uma boa mente. Renove a sua mente, amplie a sua visão, né? Tribulação? Sim, teremos. Mas, no meio da tribulação, Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? E a última aqui que eu aprendo, tenha coragem. O não você já tem, vai em busca do sim. Horas. Eu tô conformado aqui. Não tenho. Não, que isso? Vai atrás, agarra essa oportunidade aí que Deus está te dando e vai atrás do sim. Horas. O máximo, eu costumo dizer assim, se Deus não disse para parar, continua. Porque uma hora ele vai te responder. As circunstâncias ali que Deus preparar vão responder. Mas é claro, né? Tem a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? A gente não pode esquecer disso. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, Ele vai te trazer esclarecimento, Ele vai te trazer a direção, Ele vai vai aclarar suas ideias a ponto de você perceber se Deus está nesse negócio ou não, né? Agora, não queira ter êxito no projeto errado. Não tem pior coisa para acontecer do que você ser bem-sucedido em algo que Deus não tinha para você. E às vezes isso acaba sendo irreversível. Porque quando a gente diz não para um projeto de Deus, Deus levanta outro que diga sim. E outro vai e executa e faz com excelência. E aí às vezes a gente olha, meu Deus, Deus fez essa proposta para mim. E eu disse não. Então vamos observar aí essa oportunidade. Mas aqui falando dessas moças, porque elas não se conformaram com aquele não que elas tinham, né? Não, vocês não vão herdar. Não, vocês são mulheres. Não. A lei para vocês diz não. Mas elas não se conformaram. Ao invés de ficarem fazendo fofoca, de fazerem motim, de se rebelarem, ficarem rebeldes, não. Elas se organizaram e foram buscar a pessoa certa no lugar certo, com as palavras corretas, e foram em busca do sim. O não elas já tinham, né? Cheias de coragem. E aí Moisés apresenta aquela questão diante do Senhor e Deus fala: as filhas de Zelofeade, o que elas pedem é justo. Deus enxergou naquelas moças retidão. Deus enxergou naquelas moças um coração quebrantado, um coração contrito, um coração puro. O direito, aquilo que elas estavam reivindicando, realmente não era nenhum absurdo. Elas tinham razão naquilo que falavam. E por amor a elas, por conta daquela petição, Deus mudou a lei para todos. Será que diante aqui de tantas mil, se você ler no capítulo 26 aqui de Números, você vai ver quantas milhares de famílias estão listadas aqui. Será que somente essas moças tinham perdido o pai? Somente Zelofeade tinha tido filhas mulheres? Não tinha nenhum outro guerreiro aqui que teve filha mulher? Todos aqui tinham filho homem? Com certeza não. Com certeza existiam outras pessoas na mesma condição e na mesma situação que aquelas meninas. Mas, diante daquela situação, diante daquele não, diante daquela impossibilidade, o que elas resolveram? O não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Pelo menos nós vamos fazer a nossa parte. E Deus veio, respondeu e foi claro com Moisés ao dizer que o que as filhas de Zelofeade queriam, que elas apresentavam, elas tinham razão naquela petição. Amém? E por amor àquelas moças, porque Deus encontrou nelas um coração, um pedido justo
e um coração justo, porque elas não foram pedir. Pode ver que elas não foram pedir, Senhor, me dá uma terra, eu preciso de uma terra. Não, elas começam o discurso dizendo, Senhor, não é justo que o nome do nosso pai seja apagado da face da terra, só porque ele não teve um filho homem. Ele morreu por conta do pecado dele, não porque ele foi um rebelde. Meu pai era um homem que honrava a Deus. Ele sempre lhe obedeceu. Provavelmente o pecado dele esteja relacionado com a ida dos 12 espias à Terra Prometida. Porque 10 deles voltam com relatório contrário e acabam contaminando todo o povo, né? E apenas 2, Josué e Caleb, é que tem um discurso diferente. Então Deus fala, por conta disso Deus fala, então vocês não vão ver, vocês não vão entrar. Por conta disso, só entra na Terra Prometida Josué e Caleb. Todo o restante que não acreditou, não entra. Provavelmente, esse tenha sido o pecado de Zelofeade, né? Não creu quando Josué e Caleb voltaram com aquele relatório discordando dos outros 10, né? Que vieram com relatório de desgraça. Josué e Caleb vieram com um relatório de conquista. Então, elas falam isso. Senhor, o nosso pai sempre foi um homem temente a Deus. Pelo pecado que ele cometeu, ele já recebeu a sua punição. Ele não vai entrar na Terra Prometida, né? Agora, por conta disso, ele vai ter o nome dele varrido e cortado? Não é possível, não pode ser. Dá-nos uma propriedade. Aí sim, elas falam, dá-nos uma propriedade no meio dos nossos parentes. E aí Deus entende, Deus muda de ideia, né? Poucas vezes Deus mudou de ideia na Bíblia, mas as filhas de Zelofeade conseguiram fazer o Senhor mudar de ideia. Amém? E eu coloquei aqui algumas características, mas essas características estão relacionadas aos nomes delas. Nomes lindos, não? Macla, vou colocar o filho aí, ou a próxima criança vai chamar Macla. Oh, Jesus, né? Um nome muito diferente. Para nós soa até esquisito. Mas o significado de cada um desses nomes é maravilhoso. Então vamos lá. Macla significa confiança. Aquela que confia. E aquelas mulheres confiaram no Senhor. Noa, aquela que ninguém pode parar. Nada para. O quê? Tá pensando que essa tribulaçãozinha vai me parar? Não vai, não. Ogla, não tem os pés amarrados. Tá pensando que o medo vai me paralisar? Mas não vai mesmo. De jeito nenhum. Milca, aquela que tem autoridade. E ter autoridade é diferente de ser autoritário. Milca tinha autoridade no nome do Senhor. Tirza, prazer, alegria de viver. Então essas são características que nós precisamos ter e viver na nossa vida. Nós precisamos conservar em nós essas características aqui das filhas de Zelofeade. Precisamos ser aquelas pessoas que confiam no Senhor, aquelas que ninguém pode parar, aquelas que não têm os pés amarrados, aquelas que têm autoridade e aquelas que têm alegria de viver. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra, esse direcionamento, né, nesse mês aí da oportunidade, nós venhamos a colocar em prática. Não para, não. Tudo diz o contrário. Mas você não precisa confiar em ninguém, você precisa confiar em Deus. Confiança nele. Ninguém pode te parar. Não permita isso. A única pessoa que pode te paralisar é você mesmo. Não pare, não fique com os pés amarrados. Tenha na sua boca um discurso de autoridade. Autoridade dada pelo Senhor. E, sobretudo,
tenha muito prazer e alegria de viver, porque o presente é realmente um presente de Deus para você. Aproveite e use com muita sabedoria em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Glória a Deus. Sei que tremendamente Deus falou com vocês nessa manhã e vocês foram abençoados aí com essa palavra, né? Com a palavra de abertura do culto, com a palavra que foi ministrada. Eu tenho certeza que Deus irá trazer grandes situações na história de vocês. Vão usar vocês para momentos especiais, o improvável, né? Talvez você ache que você não se sente aí preparado, mas Deus tem um propósito para sua história. Eu tenho certeza que essa oportunidade Deus já separou para você viver. Amém? Quero louvar a Deus aqui. Essa semana nós vamos entrar no mês de julho, e julho é o mês do decreto Preparai o caminho da celebração. Então, o que você tem motivo para celebrar o Senhor? Você tem motivo aí para se alegrar na presença dEle? Então, se você ainda não encontrou, tenho certeza que você vai buscar aí motivos para celebrar o Senhor e agradecer a Ele. E um dos motivos é que você está aí vivo, livre, né, desse mal, dessas pestes, dessas pragas que veio sobre o mundo, né, e não chegou na sua casa. Então é momento de celebrar. Então, julho, mês da celebração, vamos preparar o caminho para a gente fazer uma grande celebração ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente, que a sua semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. E hoje, final do mês, último dia, último domingo do mês, estamos comemorando aí 36 anos de Ministério Frutificar aqui, né, na cidade de Mogi, como a sede do Ministério Frutificar. 36 anos de ministério, né? É uma bênção, isso é motivo de nós também celebrarmos ao Senhor e sermos gratos a Deus pelo Ministério Frutificar. Você ama a sua igreja? Então você ama o Ministério Frutificar, né? Que você possa aí nesse momento, através das redes sociais, estar mandando mensagens, né, parabenizando o Ministério Frutificar na pessoa dos nossos apóstolos, né, que estão lá, né, em suas casas. Se você mandar uma mensagem para ele, até mesmo durante a transmissão do culto da sede, você pode estar lá mandando lá o seu parabéns, abençoando, profetizando sobre esse ministério que completa nesse ano 36 anos. Deus abençoe, né, o Ministério Frutificar, que Deus continue nos abençoando, abençoando cada líder, cada pastor que pertence a esse ministério, a cada discípulo, para que ele venha crescer cada vez mais, propagando o reino de Deus e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, quero te dar graças, Senhor, por mais esse domingo, Senhor, por mais essa manhã, por mais essa semana que inicia, Senhor, a semana de vitória, Senhor, onde nós iremos entrar, Senhor, para um caminho de celebração de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Te louvamos, ó Deus, por essa conquista de mais um ano, Senhor, do Ministério Frutificar, Senhor, aqui na cidade de Mogi, Senhor, nesse Brasil, ó Pai, no estado de São Paulo, Senhor, esse ministério que já enviou, Senhor, missionários para vários lugares, Senhor, dessa nação. E que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, essa liderança, os nossos apóstolos, Senhor, o apóstolo Paulo, a apóstola Leila, Senhor, na figura dos nossos líderes, ó Pai, os nossos mentores, que o Senhor continue abençoando a vida deles em nome de Jesus, porque eu sei, Senhor, que o Senhor derrama sobre ele, cai sobre nós, ó Pai, sobre os pastores, sobre os líderes e os discípulos desse ministério. Por isso nós recebemos a Tua bênção, Pai, porque o Senhor continua abençoando, Senhor, e validando esse ministério, esse chamado, Senhor, que o Senhor trouxe para a vida desse casal. Senhor, que assim formou o Ministério Frutificar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse ano de vida desse ministério. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e que você também está celebrando, porque você faz parte desse ministério. Amém? Deus abençoe sua vida tremendamente, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te traga a paz. Fique em paz, boa semana para você e um bom tempo de celebração. Hoje é dia de festa. Grande beijo.